Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos para os nossos telespectadores aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvida de como abrir sua empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui vamos falar sobre direito de família e sucessões. Sempre também recebemos muitas perguntas sobre esse tema e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Feliz de estar aqui novamente e colaborar com os nossos telespectadores, sanando suas dúvidas. Bom, então temos a primeira pergunta do programa, que é de uma telespectadora anônima. Estou com um problema com o pai do meu filho. Ele não vem buscar o menino no final de semana, que é dele, e diz para a criança que não era o dia dele. Posso dizer para o meu filho que sim, que era o final de semana do pai, sem que pareça alienação parental, doutor Pedro? Pois é, complicado, né? Realmente, quando há essas situações entre pai e mãe, a versão de um, a versão de outro, e uma criança no meio, como é que se leva isso para a criança sem parecer exatamente isso, que tu estás tentando causar, gerar, praticar alienação parental, que nada mais é do que desabonar o outro. Ela está numa situação realmente um pouquinho chata, mas ela tem que primeiro tentar conversar com esse pai. Olha, nós temos esse combinado, nós temos essa fixação, tu tens que cumprir a tua parte, senão ela pode levar para o processo isso, para uma revisão, enfim, e essa situação, porque está gerando uma frustração na criança, uma sensação de abandono, de desleixo, de desrespeito do pai com relação a uma obrigação que ele tem, é uma obrigação e um dever para com a criança. E colocando a mãe numa situação chata, que no momento em que ela está sem saber o que dizer, com medo de causar alienação parental. Então ela vai dizer para esse filho, meu filho, nós temos um combinado, foi um acordo que combinamos lá com o juiz, muitos pais falam assim, ó, foi combinado com o juiz, porque as crianças, elas de certa forma entendem que existe um processo, que existe um juiz, dependendo da idade, que o juiz ajudou o papai e a mamãe a regrarem convivência, pensão alimentícia, etc. E foi combinado dessa forma. Lembra que o fim de semana passado foi com a mamãe? Então esse fim de semana é para ser com o papai. Pergunta para o papai por que ele não pôde vir. Então não é empurrar para a criança, mas é, de certa forma, a mãe ela não tem que inventar alguma coisa que pode acabar gerando um problema maior. Então assim, combina com o teu papai quando é que ele pode vir. Então, a forma como essa mãe vai falar com o filho é que vai fazer toda a diferença. Ela dizer, olha, esse fim de semana é do papai, ficou combinado, não é alienação parental. Agora, ela dizer, meu filho, teu pai não veio, o dia é dele, teu pai não veio porque ele não quer saber de ti. Isso seria alienação parental, sim. Entendeu? Então, é a forma, basta ela cuidar da forma com que ela vai conversar com o filho, só expor. Nós temos esse combinado, lembra que o fim de semana passado foi com a mamãe? Esse fim de semana é com o papai, então vê com teu pai, combina com ele, como é que fica melhor ele te buscar, se precisar fazer algum arranjo, é a melhor forma dela se respaldar e evitar qualquer alegação, suscitação de estar praticando atos de alienação parental. Porque é muito triste fazer isso com uma criança, né? Porque a criança cria às vezes uma expectativa, nem de sexta para sábado, nem dormiu direito, ansioso para ver o pai, ou por uma programação que eles tinham combinado de ir num parque, fazer um passeio, e chega na hora o pai ou a mãe não apareça, realmente é bem complicado. Né? Pois é, a criança fica frustrada, fica sem entender. A Sim. criança ela não tem a compreensão do que possa ter acontecido, então é importante que algo seja conversado com a criança e que os pais se entendam para resolver isso. Né? Bom, temos agora a pergunta do Augusto. Meus pais faleceram
E uns conhecidos meus me disseram que, como sou filho único, não preciso fazer inventário. É correta essa informação, doutor Pedro? Não, não é correta essa informação. A dispensa do inventário não tem relação com o número de herdeiros. Mesmo sendo um único herdeiro, um único filho, se faz um inventário, na verdade, é uma adjudicação, é um pouco diferente o procedimento, porque é apenas uma pessoa que vai receber. Então, mas tem que se encaminhar um procedimento da mesma forma. Tecnicamente, ele é um pouco diverso, porque não vai ter partilha, é transferência direta para um único. Só se dispensa o inventário, como eu já em algum outro caso referi aqui, quando não existem bens. Quando não houver bens, aí sim não é necessário que se faça o inventário. Em havendo bens, independente do número de herdeiros, pode ser um único herdeiro e um único bem, um imóvel. Tem que ser feito o inventário para transferências. Se são só valores ou só um veículo, mais nada, pode ser requerido um alvará para a liberação de valor em conta ou um alvará para a venda desse veículo. Não é necessário o processo de inventário. Mas o fato de ser um único herdeiro não dispensa o inventário. No caso, falou, não tendo bens, né, então não precisa fazer inventário. Mas se tiver dívidas, tem que fazer alguma coisa, até para de repente o pessoal não começar a cobrar da pessoa? Sim, se faz o que é chamado de inventário negativo. Vai entrar com uma ação de inventário negativo ou fazer via tabelionato. No caso, em vez de relacionar a existência do bens, vai comprovar a inexistência de bens. Como é que se comprova a inexistência de algo? Vai fazer pesquisa nos registros de imóveis da localidade, da cidade onde morava o falecido, mostrar que ele não tem. Vai vir uma pesquisa negativa de que não existem bens. Vai fazer uma pesquisa que existe um sistema do Banco Central de contas correntes, uma pesquisa demonstrando que não há contas correntes, que não há bens, que não há veículos, e vai se requerer um inventário negativo. É muito utilizado isso exatamente nesses casos, quando há dívidas e quando os credores seguem tentando cobrar os herdeiros. Os herdeiros precisam demonstrar que não há bens, que não houve inventário, então se faz o inventário negativo. Muito bem. Bom, tem agora a pergunta da Cris. Minha mãe ficou viúva e os irmãos do meu pai só ficam rondando ela, querendo ser beneficiários com a herança. Eles têm direito a alguma coisa? E como ficamos os meus irmãos e eu, doutor Pedro? Não, o nosso telespectador e a mãe e os irmãos são os herdeiros necessários. Os irmãos do falecido são colaterais, só seriam beneficiados na ausência de outros herdeiros ou se tivessem sido contemplados por testamento. Então, eles só vão conseguir alguma coisa aí se a mãe do telespectador quiser presenteá-los de alguma forma, mas eles, a título de herança, eles não têm direito a nada. Os herdeiros são, ela é meia, herdeira, dependendo do regime de bens, e os filhos, o nosso telespectador e os irmãos, são os herdeiros e mais ninguém. Muito bem. Porque às vezes acontece, alguém fica viúvo, alguém perde alguém, já fica os outros familiares que nem têm direito, ficam ali rodeando, ali pedindo se tem alguma coisa e tal, se deixou alguma coisa para ele, eu pedi. Não, sobrou tem um pedacinho de terra para mim, um imóvelzinho lá que está esquecido, ninguém utiliza. Pois é. Não, às vezes acontece porque que os irmãos do falecido, às vezes têm bens que são em condomínio com eles, então às vezes tem interesses comuns, né? O patrimônio do falecido, vou imaginar uma propriedade rural. Ele faleceu e ele tem essa propriedade rural em condomínio com os irmãos. Então, esses irmãos têm interesse em algo relacionado a essa propriedade em comum. Então, às vezes, se aproximam de quem herdou ali para ver se consegue manter uma relação que tinham lá atrás, que beneficiaria ou não eles. Então, são vários os interesses que podem ocorrer quando alguém falece. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Ana. Minha filha passa os finais de semana com o pai, só que o meu ex não deixa eu entrar em contato com a menina nos dias que está com ele. Esse tipo de atitude está certo? O que eu devo fazer, doutor Pedro? Olha, essa questão, ela não tem uma única resposta. Vamos pensar da seguinte forma.
um fim de semana, vamos imaginar, um fim de semana está com o pai. Geralmente, quando a criança está com um ou com outro, aquele tempo é daquele pai. Quando sai de férias, quando é um período mais prolongado, se combina que a criança fique, tenha acesso a um celular do pai, do genitor, do pai ou da mãe com quem ela estiver, ou se ela não tiver ainda um celular, para que possa contatar. Só que isso tem que ter uma dose. Sim. O quanto é o contato que essa mãe quer ter. Se é um fim de semana de sábado a domingo, ou da sexta, da sexta pós a escola até a segunda pós a escola, esse momento é do pai com o filho, com a filha. Então, essa mãe tem que pensar o quanto que ela quer, porque às vezes a mãe ou o pai quer ficar o tempo inteiro sabendo se o filho está bem, se o filho está bem, se a filha está bem. De manhã... E isso é demasiado. Às 8, às 10, às meio-dia, às 2, às 3, às 5, às 8, às 10, então, daí fica o dia inteiro ligando aí. Ambos têm direito de receberem notícias, saberem, conversarem com os filhos enquanto ele está com os outros, mas desde que dentro de uma razoabilidade, dentro de um bom senso. Sabe? Não é ficar enviando mensagem, exigindo mensagem, querendo saber tudo o que está fazendo sob uma forma de controle. Então, ela tem que se perguntar se ela não está daqui a pouco passando um pouquinho dos limites e perguntando demais, ou se ela quer só, deixa eu falar com minha filha rapidinho, com meu filho, ali uma outra mensagem ou outra, trocar uma outra mensagem, enfim. Então, tudo vai depender da intensidade. É comum ver esse tipo de questão e às vezes, a parte que fica querendo muito manter contato enquanto o filho está com outro, leva um para-te quieto, porque o tempo, vamos imaginar o inverso, esse pai ficar cobrando mensagem, querendo falar com a filha, com o filho, enquanto está na convivência com o outro. Então tem que ter um bom senso, tem que ter na medida. Quero falar, trocar uma ideia, se eu fiz, é de sexta de noite a domingo de manhã, vai deixar, a segunda de manhã vai deixar na escola, só vai ver segunda ali. Sábado de noite dá o celular para trocar uma mensagem, só dar um oi, etc, ok. Mas bom senso é a palavra sempre chave nessas questões. Eu acho que vou dar tempinho nesse bloco. A última pergunta do bloco, que é de uma telespectadora anônima. Estou me separando do meu segundo marido e gostaria de saber se eu posso pedir pensão para o meu filho, que foi criado por ele, mas não é filho. O pai biológico já paga a pensão. Não, se ele é padrasto, ele não paga a pensão. Ela mesma disse, não é filho. Se fosse filho sócio-afetivo ou tratasse como filho, quisesse reconhecer uma filiação sócio-afetiva, mas no caso é padrasto, não paga pensão. E ainda já antevendo o que ela possa ter pensado, vamos imaginar que fosse um pai sócio-afetivo. Ele fala que foi criado por ele. Não, mas ser criado não necessariamente gera um dever alimentar, porque não gera uma filiação necessariamente. Então, e já tem um pai pagando pensão. Vamos imaginar que fosse reconhecida uma filiação sócio-afetiva paralela. Ainda que fosse cobrar pensão do outro, o outro poderia pedir redução, entendeu? Porque a pensão ela é de acordo com as necessidades da criança, então não se soma. Então tá, Pedro, obrigado aqui pelos esclarecimentos desse primeiro bloco, como sempre trazendo bons exemplos aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E se você tiver dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Aproveita, já salva aí no seu celular. Nosso número é o 51 985 946 773. E hoje aqui no programa estamos falando sobre direito de família e sucessões e quem está conosco aqui hoje é o Dr. Pedro Verde, esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E a nossa primeira pergunta é do Tiago. Pago pensão para minha filha, mas ela trabalha e está tendo condições de pagar a faculdade onde estuda. Posso parar de pagar a pensão, doutor Pedro?
ela está tendo condições de pagar a faculdade, mas sem a pensão ela conseguiria pagar alimentação, moradia, etc. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Porque muitas vezes a gente gosta de falar aquela ideia, meu filho completou 18 anos, posso parar de pagar pensão, meu filho começou a trabalhar. Não necessariamente. Hoje em dia, o jovem, ele pode começar a estagiar, pode começar a trabalhar, mas o acesso à educação formal e ao sustento, ele é cada vez mais caro, está cada vez mais difícil. Então, a pensão ela pode ser reduzida conforme o filho se tornar independente, mas não necessariamente induz a exoneração ao encerramento do pagamento da pensão. Que bom que ela pode pagar a faculdade, mas se ela ainda precisa do auxílio do pai, o auxílio material do pai para o sustento, para a moradia, para o resto, ele tem que, então, adequar este valor, mas não cessa o dever a depender da, claro, não sei qual é a renda dela, qual é a situação fática dela realmente com material, mas não cessa o dever alimentar, não pelo fato dela conseguir pagar a faculdade, porque ela pode pagar a faculdade, mas não ter dinheiro para mais nada, entendeu? Para alimentação. Então, e ela estudando tem que pagar até os 24 anos daí? Enquanto estiver estudando, tem que ser... Esses 24 anos é uma ideia que se tem porque a Previdência ela funciona dessa forma. Os pagamentos de pensão, quando é pensão previdenciária, tem 24 anos, enquanto estiver... Até os 24 anos, ser estudando. Então, às vezes, filhos cujos pais faleceram fazem uma segunda faculdade para continuar recebendo. Quando no direito privado, né, que é o que regra a relação de pensão alimentícia, direito de família, não necessariamente 24 anos, pode ser um pouco menos, pode ser um pouquinho mais, enquanto for demonstrada a necessidade daquele filho e a possibilidade do pai. E por necessidade não é vou virar um profissão estudante, entendeu? Eu agora vou fazer uma pós-graduação, etc. A juventude de hoje, eu me incluo ainda, porque peguei essa fase, está demorando mais do que a juventude da época dos meus pais para se estabelecer, se tornar independente financeiramente, porque a gente vive num mundo globalizado, com muita concorrência, muita competitividade e muita qualificação. Então, o jovem está demorando cada vez mais. Então, as pensões, a gente vê pensões alimentícias que chegam quase aos 30 anos de idade, dependendo do padrão socioeconômico daquela família. E o pai, tipo, nesse caso do nosso telespectador, ele não pode reduzir ou parar de parar do nada, ele tem que ter na justiça, ter acordado na justiça. Ou tem que ser feito um acordo, se maiores de idade, os filhos, pode ser feito um acordo diretamente com os filhos e em tabelionato, ou na justiça, tentar exonerar litigiosamente, ou celebrar acordo também judiciário ou extrajudicial, ambas as formas. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Rosângela. Meu marido tem a guarda da filha do primeiro casamento e eu a crio como se fosse minha. A mãe da criança não visita e não tem contato com a menina. O meu marido pode pedir pensão para esse? Pode, claro. Se ela é mãe, o raciocínio é o mesmo se fosse o caso inverso. As pessoas têm muita facilidade de enxergar isso quando a criança está com a mãe e o pai não tem, a criança mora com a mãe e o pai não convive. Nesse caso é o oposto, a criança vive com o pai cria, o pai sustenta e a mãe não participa. Ele pode pedir a pensão, sim, a pensão é para o sustento da filha. Então ele pode pedir essa contribuição para o sustento da filha para esta mãe que não participa, com certeza. Bom, temos agora a pergunta do Maurício. Recebi uma herança agora e gostaria de saber se a minha esposa terá direito a ela. Somos casados há 15 anos em comunhão parcial de bens. Vamos lá. Esta herança é sua. Ela foi fruto do falecimento do seu pai ou da sua mãe. Ela não tem direito ao recebimento desta herança. Mas no momento em que tu recebeste, e vamos imaginar, aplicaste, ou se é um imóvel que vai ser alocado, que vão ser feitas melhorias, ela passa a ter participação nisso. Então, primeiro, ela tem participação nos frutos dessa herança, por força do regime da comunhão parcial. Então, tudo que a herança particular rende é partilhável. E ela passa a ter participação também no caso do falecimento do nosso telespectador. Ela, como herdeira dele, herda o que ele recebeu da família. Mas ela não recebe junto com ele recebe sozinho. O que ele recebeu é dele, mas vamos imaginar que ele recebeu 100 mil reais, botou no banco, daqui a um ano tem 110 mil reais, ele se separa,
Metade desses 10 mil que rendeu é dela, porque é fruto. E o fruto é partilhável. O fruto do bem particular é partilhável. O exemplo que a gente sempre dá. Eu herdo um apartamento que está alugado. O apartamento é só meu, ele é particular. Mas o aluguel é fruto. O fruto é também do meu cônjuge. Essa parte do fruto eu não sabia. Pensei que ela não tinha direito a nada. Não, as pessoas... Herdei uma fazenda com 100 cabeças de gado. São só meus. Se eu me separo daqui a um ano com 200 cabeças de gado, metade dessas 100 que acresceram, 50 vão ser partilhados, porque é fruto de um bem particular que é partilhável. As pessoas não sabem e se surpreendem na hora dos divórcios. Boa. Muita gente aqui, se não assistisse o programa, seria surpreendida no futuro com essa informação. Temos agora a pergunta da Fernanda. Estou separada há 5 anos e tenho um filho com meu ex. Ele sempre pagou direitinho a pensão. Agora estou em um novo relacionamento e ele avisou que vai deixar de pagar a pensão porque eu tenho marido. Está certo isso? O que eu devo fazer, doutor Pedro? Se a pensão fosse para ela, sim, cessaria, porque afinal ela tem uma nova relação, esse novo marido é que tem que para quem se transfere o dever de solidariedade, mas a pensão é para o filho, não tem relação nenhuma, ela pode casar com o Donald Trump. Não tem nada, o padrasto, o marido novo não tem obrigação nenhuma com o filho dela. O pai não altera em nada a obrigação alimentar deste pai para com o filho da nossa telespectadora. Agora, mas falaste bem, se fosse ela que recebesse pensão... Exatamente, cessaria, mas não, a pensão é para o filho, não altera em nada. Muito bem. Temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Fiquei viúva e a minha enteada quer metade do que o meu marido deixou. Acho que não está certo isso, uma vez que tivemos um filho juntos. A enteada, a filha do marido que faleceu, não, ela é herdeira, tão herdeira dos bens dele quanto o filho que a telespectadora teve junto. Agora, a depender do regime de bens, ele faleceu. A telespectadora tem a meação dela, a parte dela no que foi 50%. adquirido. 50%, a depender do regime. A parte que é do falecido, essa parte sim, vai ser dividida pelos 2 filhos da mesma forma. Da mesma forma. Agora vou botar um pouco mais de complexidade. Vamos supor que eles tinham o regime parcial de bens. Comunhão parcial. Comunhão parcial. Antes desse relacionamento, ele tinha lá um imóvel de 500 mil reais, antes desse relacionamento. Ele morreu. Esse imóvel que é antes desse relacionamento é dividido de forma igual também? Ou o filho do primeiro casamento teria alguma coisa a mais? Não, o bem particular vai ser dividido por 3, porque o bem particular era dele, então tanto os filhos quanto a esposa, cada um herda da mesma forma. Divide por 3, então é 1/3 para cada um. Não tem meira, agora, não vai ter meira. Não, porque é particular. A meação é nos bens comuns. Tá. Por isso que eu sempre digo, não existe uma regra única de partilha. Ela vai depender do bloco de bens e do regime de casamento, dos blocos dos bens e do regime de bens, do casamento. Então, nos bens comuns, na meação, nos bens comuns, ela tem os 50% da meação. Nesse, ela não herda, porque ela tem 50% por direito próprio, de proprietária, meira. Os filhos dividem igualmente, porque a relação daqueles 2 filhos, seja do primeiro, segundo, terceiro, quinto casamento, para com o pai é a mesma. Então, eles herdam da mesma forma. Agora, mais uma questão. E vamos supor que eles tinham um regime de separação total de bens. Eles tinham um patrimônio de R$1.000, R$1 milhão, vamos supor, e então tinha separação total de bens. Como fica essa divisão entre os 3? A separação total que tu te referes é aquela que escolhe o regime da separação, não aquela que obriga. Tem as duas, né? Tem aquela que as pessoas convencionam, quero separação de bens, que no momento da morte não faz diferença nenhuma. O regime da separação a separação total de bens, ela só vale para separação, para divórcio, no momento do divórcio. Cada um sai com o que entrou. Mas no caso de morte, herdam igualmente.
Então, eles vão herdar por 3. Os bens vão ser todos particulares, porque o regime é da separação, ou seja, o que cada um adquirir vai ser só seu. Então, tenho lá meu patrimônio de 1 milhão, só meu, comprei um monte de coisas, regime da separação, faleci, vai 1/3 para cada um. 1/3 para minha ex-esposa, 1/3 para um filho, 1/3 para o outro. Agora tem aquele que é o da separação obrigatória, que é esse que o STF agora julgou. Da idade? Da idade, que agora não vai mais existir, que é aquele que acima de 70 anos o cônjuge não herda. Daí é uma situação completamente diferente, daí não herda. Bom, doutor Pedro, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.